Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um dia do nosso podcast. Eu espero que você esteja sendo abençoado se você é reincidente aqui. Se você é novo, seja bem-vindo ao nosso canal de podcasts semanais. E para mim é um prazer poder ministrar uma palavra para você, algo que é rápido, mas que eu tenho certeza que é eficaz e que pode mudar o teu dia. Então cola aqui com a gente. Não te esquece também de te inscrever, curtir ou assinar o podcast para que você possa sempre estar recebendo as notificações e sempre acompanhando aquilo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Hoje eu queria compartilhar com você um tema que é: todo Moisés precisa de um Josué, de um Arão e de um Hur. Hoje eu queria compartilhar uma história bíblica com você que me toca muito e que de alguma forma fez parte da minha história também. E essa história está lá em Êxodo, no capítulo 17, versículo 12. É o momento em que Moisés vai entrar em batalha com os inimigos e a participação de Josué, Arão e Hur são fundamentais para que eles tenham a vitória nessa batalha. E eu vou ler para você Êxodo 17, 12. Presta atenção comigo, acompanhe aí. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então o que eu quero que você entenda é que nessa batalha algo peculiar aconteceu. Moisés, ele vai subir ao monte e ele vai ficar intercedendo pelo povo que está guerreando lá embaixo no vale. E lá embaixo quem está direcionando a batalha é Josué, discípulo de Moisés. Juntamente com Moisés tem dois caras chamados Arão e Hur, que o auxiliavam naquela intercessão, naquela oração. E a história vai contar que enquanto Moisés levantava os braços, o povo lá embaixo triunfava na batalha. Mas quando Moisés baixava os braços, o povo começava a perder a batalha. E foi uma batalha longa, o dia inteiro se passou e Moisés tinha que ficar com os braços levantados. E imagine você passar um dia inteiro com os braços levantados. Se a gente passar alguns minutos, nossos braços já vão doer. Imagina passar um dia inteiro. Então a Bíblia diz que Arão e Hur puxam uma pedra e colocam para Moisés sentar na pedra. E não se esqueça que a pedra ela aponta para Jesus. Então Moisés ele se assenta à pedra e Arão fica segurando um braço de Moisés e Hur fica segurando o outro braço de Moisés. Sabe, o que eu quero te falar com essa história é que todos nós precisamos ter pessoas em que podemos confiar diante das batalhas. Todos nós estamos diante de batalhas espirituais, de batalhas da vida. Você entender o seu papel e você entender como desempenhar esse papel diante do cenário do Senhor é muito importante para que você triunfe juntamente com as pessoas ao teu redor. Uns anos atrás, eu estava em Brasília e nós fomos, no começo da Link Church, participar de um congresso em Brasília, ou de uma conferência em Brasília. E nós fomos almoçar em um lugar chamado Pontão. É um lugar lindo, na beira do lago, Paranoá, em Brasília. Tem vários restaurantes. Nós fomos para aquele lugar para nós almoçarmos. Fui eu e mais algumas pessoas, alguns discípulos que estavam começando a Link junto comigo naquele tempo. Quando nós chegamos lá, nós falamos, vamos dar uma volta aqui na orla antes de almoçar. Nós fomos dar uma volta na orla, e enquanto nós estávamos dando uma volta, nós encontramos uma pessoa que era conhecida de uma das discípulas minhas, uma das pessoas que estavam comigo. E ela chegou e falou, olha, pastor, deixa eu te apresentar essa senhora, ela é profeta, ela é aqui de Brasília, ela mora aqui, e Deus usa ela no profético poderosamente. Eu falei, que bom, prazer conhecer a senhora, e tal. E aí ela vira para mim na hora e fala, engraçado, eu tô tendo uma visão agora mesmo. E eu sinto de fazer um ato profético. E eu fiquei, meu Deus, por que os profetas são assim? Eles não podem ter uma visão que eles já querem fazer ato profético aqui no meio. Fiquei pensando assim, né? E aí mas tá bom, eu tenho fé para isso, vamos lá, qual é a tua ideia? E aí ela falou, olha, eu vejo você como Moisés, e eu vejo esse pessoal que está com você como Arão, Hur e Josué.
E é engraçado porque tava eu e tava mais 3 pessoas nesse momento. Era eu e 3 pessoas. E eu falei, amém. E aí ela falou, eu quero que você vire pro Lago Paranoá, profeticamente, levante seus braços, e eu quero que vocês sustentem os braços dele, enquanto eu vou orar por vocês. E eu falei, tá bom. E aí eu levantei os braços, os irmãos seguraram os meus braços e ela começou a orar por mim, e ela começou a liberar algumas palavras sobre a Link Church, e isso foi bem no comecinho mesmo da Link Church, ainda não tinha nada, não tinha prédio, a gente estava realmente começando, só tinha reuniões na minha casa ainda. E naquele dia, essa palavra, esse texto saltou para mim de uma forma diferente, né? E naquele dia eu entendi, cara, Deus está levantando pessoas para me auxiliar nessa obra, né? E essas pessoas, elas continuam caminhando comigo até hoje, e muitas vezes nos dias difíceis eu ligo para elas, a gente conversa, eles me dão suporte, são pessoas que são leais, que eu posso contar, que eu sei que quando os meus braços se cansam, elas ajudam a levantar os meus braços. E eu tô te falando isso porque eu não sei se você é um líder, eu sei que muitos líderes acompanham aqui o nosso canal, eu não sei se você é um líder, se você se encaixa como Moisés, mas talvez você se encaixe como Josué ou como Arão e Hur. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a posição de cada um deles, mas eu quero que você entenda que é necessário que se você é um Moisés, você precisa ter um Josué, você precisa ter um Arão e um Hur na tua vida. Agora, se você é um Josué, você precisa de um Moisés. Se você é um Arão e um Hur, você precisa de um Moisés. E você precisa ser fiel à visão do Moisés que Deus plantou na tua vida. Porque algumas vezes existem líderes que carecem de pessoas que podem realmente contar. Por quê? Porque muitas vezes o coração do discípulo não é um coração de servo. No sentido de, cara, eu tô aqui, custe o que custar. Eu vou segurar o teu braço o dia inteiro, mano. Tu não vai cair. Se tuas pernas fraquejarem, eu vou pegar uma pedra, eu vou colocar uma pedra aqui embaixo para você sentar. Eu vou ser suporte para que a visão que Deus te deu possa triunfar. A minha pergunta para você é, você é o cara da visão ou você é o cara que serve a visão? Hoje em dia, todo mundo quer ter uma visão. E todo mundo quer que todo mundo sirva a sua visão. Mas a verdade é que em algum momento você vai ter que perguntar para Deus, Deus, é o tempo da minha visão se cumprir ou é o tempo da visão do meu líder se cumprir e eu sirvo a visão dele? Eu hoje tenho a minha visão como Link Church, Deus nos deu uma visão de uma bomba que explode no centro da cidade de Belém, uma visão muito clara e nós servimos aqui por isso, né, para ver esse avivamento vindo sobre Belém, para ver esses milagres, prodígios e maravilhas acontecendo em Belém e também nas nações que Deus quer nos levar. Agora, minha pergunta é, será que você está disposto a servir uma visão ou você só quer implantar a sua visão? Porque para minha visão hoje, tá acontecendo e terem pessoas servindo essa visão, eu precisei servir a visão de outros por muitos anos. E muitas pessoas não levam isso em consideração. Por muitos anos eu servi a visão de outros líderes. Por muitos anos eu fui Arão. Por muitos anos eu fui Josué, que estava lá na ponta guerreando enquanto o meu líder estava intercedendo. E isso é importante. Então eu vou te falar aqui alguns papéis, né? Josué, ele é essa pessoa e ele estava batalhando contra os amalequitas lá embaixo, no vale, né? Então o que significa? Esse cara, os Josués, eles são os caras de ponta. São aqueles que estão lá na ponta, batalhando, trabalhando, fazendo muitas vezes aquele serviço que é braçal, aquele serviço que, cara, às vezes vai sujar as mãos, né? Josué certamente sujou as mãos de sangue. Ele estava no meio de uma batalha, ele precisou sujar as mãos. Ele precisou suar, ele precisou apanhar, ele certamente saiu todo sujo, machucado da batalha. Por quê? Porque ele era linha de frente da batalha. Ele estava lá para que a visão se cumprisse. E para nós, muitas vezes isso é carregar caixa, às vezes isso é limpar banheiro. Quantas vezes eu limpei banheiro de retiro? As pessoas olham para mim hoje, pastor Vitor grava podcast, pastor Vitor faz isso, pastor Vitor faz aquilo, mas não sabe a minha história, não sabe o preço que eu paguei. Eu já limpei banheiro de retiro, eu já carreguei mala de pastor, eu já dirigi para profeta, alguns anos fiquei dirigindo para os líderes que meu pai levava em Brasília ou no Tenoné, e eu era o motorista deles, traz para cá, leva para lá, vai pro hotel, volta para ali, o cara que está ali na linha de frente, amém? Às vezes é fazendo arte, talvez, às vezes é editando vídeo. Tem um pessoal aí atrás da câmera, estão sujando a mão, bota tripé, tira tripé, bota lente, bota direito aqui o foco, né? E isso é ser Josué.
Josué vai apontar para aqueles que estão na ponta, sabe, se desgastando, cansando. Não que o líder não canse também, tá, gente? Mas é um outro tipo de cansaço. Moisés, ele era o líder e ele estava posicionado aonde? No topo da montanha. Enquanto Josué estão no vale lutando, Moisés está no topo. Topo fala de visibilidade. Nem todo Josué vai ter a visibilidade que Moisés tem. Por quê? Porque Josué está lá embaixo lutando e muitas vezes o vale não tem visibilidade. Moisés tem visibilidade. Agora a pergunta que eu preciso me fazer é: será que eu estou disposto para servir a visão dele, para que ele seja visto e eu não? Porque servir a visão de alguém é isso. É eu empoderar alguém para que ele chegue num lugar alto e talvez eu vou estar aqui dando suporte. Faz sentido isso para você? Mas é entender que se ele não estiver nesse lugar alto, as coisas não acontecem. Porque se Moisés não estivesse no lugar alto de braços para cima, Josué também não triunfava lá embaixo. Josué só tinha fruto de vitória porque Moisés estava de braços para cima. Faz sentido isso? Então, enquanto o meu líder ele está intercedendo por mim e nós estamos conectados na mesma visão, no mesmo propósito, eu tenho fruto na minha vida. Mas se eu ando longe da videira, se eu não estou conectado à videira, ou não estou conectado à árvore que o meu líder está conectado, eu também não tenho fruto na minha vida, eu perco as batalhas. Você quer ter vitória na sua vida? Se ligue à visão do teu líder. Se ligue à visão do teu pastor. Caminha junto, caminhe em unidade. Chega de deslealdade, chega de fofocada, chega de falar mal. Ok? Isso é chave, pessoal. Ou você tá, ou você não tá. Ou você abraça, ou você não abraça. Ou você é Josué, ou você não é Josué. E qual é o papel de Moisés? Moisés estava lá no alto, ele era o líder, ele estava posicionado, né? E o fato dele precisar ficar com os braços para cima indica uma posição de intercessão, que é muito importante e que também é muito cansativa, porque as bombas espirituais caem primeiro sobre o líder. Toda guerra espiritual, ela começa nas maiores patentes, ok? Então é importante você entender isso. E traz um peso espiritual muito grande para aqueles que estão à frente. E só triunfa se o líder permanecer na sua posição. Então, se você quer ver a sua igreja triunfar, se você quer ver o seu grupo pequeno triunfar, você quer ver o seu ministério triunfar, vocês precisam estar alinhados. Arão e Hur, eles eram aqueles que sustentavam os braços de Moisés. Ou seja, isso aponta para aqueles que estão mais próximos do líder. Eles estão dando suporte para que o líder possa desempenhar o seu papel. E quando ele cansar, eles vão ser aqueles amigos que vão dar também um lugar de descanso para o líder. Sabe aquela pessoa que ele é teu discípulo, mas ele também é teu amigo, e você sabe que quando você vai para a casa dele, você pode ser vulnerável, você pode se abrir um pouco mais, você pode deitar no sofá e ele de alguma forma vai te abençoar. Líderes e pastores precisam ter essas pessoas perto. Eu tenho pessoas aqui na Link que eu ligo às vezes, eu falo, cara, eu tô com dúvida nisso, queria te ouvir em relação àquilo. Mano, me empresta a tua casa lá de final de semana para eu passar uns dias. Eu tô precisando descansar. Cara, deixa eu falar, tu pode me buscar aqui e me dar uma carona hoje? Tô sem carro. Sabe? Essas pessoas que vão dando um suporte mais perto, mais pessoal, podem ser Arão e Hur aqui nessa história. Ok? E eles não vão te deixar desistir, porque mesmo que você canse, eles vão levantar o peso dos teus braços com você. Né? Então Arão e Hur são aqueles que, mesmo que os braços estejam pesados do líder, ele vai dizer, cara, eu não arredo o pé aqui, porque eu firmei um compromisso com você, eu tenho aliança com você, e daqui eu não vou sair. Amém, pessoal? Eu não sei se você conseguiu se identificar. Quem é você na sua equipe? Você é Moisés? Você é Josué? Você é Arão? Ou você é Hur? Mas uma coisa eu sei, que é importante você identificar o seu papel, e isso é muito chave para que a tua vida avance e para que o reino de Deus avance. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado nesse podcast. A gente se encontra na semana que vem, toda quinta-feira, episódios novos. Não esquece de curtir o canal e também de compartilhar e se inscrever para receber sempre as notificações. Deus te abençoe e até semana que vem.